Podem sentar, queridos e queridas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, e nós vamos ler o versículo de número 16. E eu quero compartilhar nessa noite, dando sequência a isso que eu estou entendendo, que é uma direção de Deus, e tenho procurado na internet aí, parece que eu sou um dos pioneiros que teve essa ideia, de usar dos ditados populares para trazer uma palavra. Eu quero ler o versículo primeiro, depois quero citar o ditado para os irmãos, ou então vocês estarão vendo aqui. O texto que eu separei, eu quero ler primeiro na versão da Revista Atualizada, diz assim, ó: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Na linguagem de hoje, essa fica assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Mas a versão mais comum que tem, que eu quero usar nessa noite, até para dar sentido ao ditado popular, é essa expressão prudente, a prudência. E o nosso ditado de hoje é esse: em rio que tem piranha, jacaré nada de costas. Irmãos, eu tenho uma memória musical muito interessante. Eu lembro de músicas da minha infância. Olha só que coisa, esse ditado é um ditado que eu ouvia numa marchinha de carnaval que tinha do tempo de matinês do carnaval da minha infância. A música era, e não era no rio, não era em rio, era na lagoa, cantava assim: na lagoa que tem piranha, jacaré. Opa, já estou voltando para o Egito aqui, irmãos. Opa, sai, Satanás. Me empolguei, me empolguei. E dizia: na lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa. Mas o jeito técnico, o jeito certo é: em rio que tem piranha, jacaré nada de costa. A ideia desse ditado, para mim, além de eu ter lembrado disso, a ideia desse ditado está ligado à prudência, à sabedoria, até essa expressão da linguagem de hoje, esperto, uma esperteza, mas sem prejudicar ninguém. Você ser uma pessoa esperta, você ser uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, sem prejudicar ninguém. Você conseguir sair de uma situação. E eu me lembro de uma vez, quando eu fazia seminário, trabalhava no Colégio Batista, lá em São Paulo, e nós, os seminaristas, alguns seminaristas eram convidados para substituir os professores que davam aula. Os professores que davam aula. Aí, os professores tinham que faltar, eles separavam alguns seminaristas para substituí-lo, mas era uma substituição assim, bem só de estar meio que presente. E eu me lembro até hoje que a professora de matemática me chamou, falou: Arlindo, olha, quinta série, irmãos, vai vendo, quinta série. Falou assim: olha, está tudo pronto, as atividades de matemáticas estão prontas, você apenas precisa aplicar a atividade e ficar lá. Eles sabem, eles dominam tudo, eu gostava, né? Chegava, a gente ganhava um pouco mais, ganhava a hora aula daquilo. Seminarista, qualquer coisa que ganha mais é ótimo isso. Aí estou lá eu aplicando a prova, ou aplicando a atividade, aí um dos alunos levanta a mão: professor, o que foi? Não estou entendendo isso aqui. Eu falei: ué, mas a professora falou que eles sabiam de tudo. Gente, matemática de quinta série, eu não lembrava mais, eu estava estudando teologia, não estava estudando matemática. Aí eu cheguei e falei assim: você não está entendendo isso? Ele falou assim: não estou entendendo. Aí eu perguntei para o menino do lado: você sabe fazer? Ele falou assim: claro que sei. Aí eu olhei para o menininho e falei assim: ó, só dessa vez eu vou deixar ele te ajudar. Mas não acostuma, eu não costumo. Só dessa vez, porque eu não costumo fazer isso. Vou deixar, porque vocês são amiguinhos. Mas, irmãos,
Na verdade, eu estava sendo jacaré lá dentro de costa ali, porque eu não sabia. Mas eu não prejudiquei ninguém, não é? Não prejudiquei, uma sabedoria, uma saída pela esquerda, mas sem prejudicar ninguém. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, olhando para esse versículo bíblico também, mas quando eu estava olhando, hoje à tarde eu fiquei olhando de novo para esse versículo bíblico e falei assim, não, eu vou ter que pregar este versículo em um outro momento, porque existem uns elementos aqui muito interessantes, mas como eu já estava comprometido com o provérbio, eu quero compartilhar com vocês então, este provérbio mediante a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o rio. O provérbio diz, em rio. Podemos, queridos, sem dificuldade nenhuma, com a nossa mente poética, até aplicar nas nossas vidas, que nós estamos mesmo navegando no rio da vida. Nós estamos, um ditado popular desse, ele vai trazer algum tipo de sabedoria, alguma aplicação para a nossa vida. E um rio, é óbvio que ele vai ter duas margens, não é? O rio tem que ter essas margens. No nosso rio, de uma margem, olha aqui para mim, de uma margem nós já saímos, nós já partimos de uma margem, a margem do nascimento, a margem da existência, já saímos dela, nós já existimos, nós já nascemos e já saímos de lá. Nós precisamos agora atravessar para chegarmos na outra margem. Esta outra margem, querido, ela é dividida em dois destinos. No rio da vida tem uma outra margem. O primeiro é o que eu vou chamar da margem da vontade de Deus, o propósito de Deus. E nós podemos ilustrar esse propósito de Deus com o texto bíblico de 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5. Olha o propósito de Deus. A margem do outro lado do rio da vida tem este propósito de Deus, o qual, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o propósito de Deus, esse é um dos destinos de Deus do outro lado da margem. E para chegar lá, nós precisamos do versículo 5, porquanto há só um mediador, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Agora, infelizmente, tem o outro destino, que seria o não conseguir chegar na outra margem, um afogamento. E sobre esse afogamento eu ainda vou falar sobre ele na conclusão desta mensagem. A vontade de Deus, olha aqui para mim, ela é real em tudo, e nós vamos aprender sobre a vontade de Deus, duas afirmações muito fortes sobre a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus, e a permissiva vontade de Deus. Nesta realidade de rio aqui, onde está a soberana vontade de Deus? Na presença, olha aqui para mim, a soberana vontade de Deus está nas margens e no rio. A vontade de Deus está que isto é uma verdade na sua vida. As margens, o rio e o destino e os destinos. Esta é a vontade soberana de Deus. Você tem que atravessar este rio. Ninguém está liberado para não atravessar. Esta é a vontade de Deus. Nós temos que atravessar o rio da vida. E a vontade permissiva de Deus, onde está nisso? O como atravessar é com você. Você entendeu? Diga amém. Vontade soberana, as margens, o rio e o chegar.
e a travessia do rio. A vontade permissiva de Deus. Como que você vai fazer para atravessar? No nosso ditado, queridos, além do rio, vem a realidade das piranhas. No rio que tem piranha. É muito bom a gente ter uma percepção espiritual quando a gente pensa nesse ditado e quer trazer verdades bíblicas para dentro dele. Olha para o que diz, pensando nas piranhas espirituais, em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, a Bíblia diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O rio está cheio de malignidade. É daí que a gente tem que ter a prudência, que ainda prego sobre o texto de hoje, explicitamente naquilo que Jesus está dizendo. Mas que nós temos que ter a prudência para atravessar esse rio cheio de malignidade, cheio de piranhas. A Bíblia fala em Efésios 6,16 que nós devemos embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos à mercê disso. E as piranhas espirituais, irmãos, ela passa por duas coisas que realmente é um grande desafio para a humanidade. As coisas são a imoralidade sexual e as riquezas. Eu estava olhando para a palavra de Deus, e você vai encontrar para o que está escrito em Provérbios, capítulo de número, perdi o número do provérbio aqui, mas eu vou ler o texto depois, se alguém acha aí para mim. Começa assim, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, e inclina os ouvidos para que conserve a discrição dos teus lábios e guardem o conhecimento. Porque os lábios, e aqui, por ser um texto do Antigo Testamento, fala da mulher, mas não é só da mulher não. Os lábios da mulher, do homem, que destilam favos de mel, homens e mulheres que fazem do adultério o doce da sua vida, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Alguém já achou esse provérbio para mim? Provérbios 5, obrigado pastora. Provérbios 5, versículos 1 em diante, né? Esqueci da minha apontamento aqui. A Bíblia termina no versículo de número 3, as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o final são amargos como o fel. E a outra grande, então essa realidade de como nós administramos e como isso destrói a vida. E aqui a gente podia chamar de piranhas e piranhos, né? Literalmente falando. Porque a popularidade da nossa linguagem, gente, quando a gente fala alguns termos populares, a gente já faz assim, já prega o rótulo em uma pessoa. Não é? Mas nós estamos falando de uma maneira geral, e aqui é bom explicar, tanto para os piranhos como para as piranhas. E a outra grande piranha da vida, gente, as riquezas, o interesse exacerbado pelas riquezas. Eu quero mais uma vez, antes de ler esse texto, deixar bem claro que a Bíblia, os princípios de Deus, não tem nada a ver com prosperidade, de você ser uma pessoa próspera, de você ser uma pessoa rica, de você ter bens, não. Atentem com a direção do Espírito, o que o texto está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 6,
versículo de 9 a 10. Olha só, é tão explícito assim, queridos, que ninguém precisaria falar que o evangelho é coisa para pobre. Não tem nada a ver. Olha o que esse texto diz. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? A explicação vem depois desse porquê. Por quê? Qual é o problema de querer ficar rico? Qual é o problema de querer ter mais? Qual é o problema de querer ser uma pessoa próspera, ter muitos bens? Qual é o problema de querer ter uma aposentadoria abençoada? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas tem um porquê, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça, nesse amor, nessa dependência, nessa idolatria, nessa ligação pecaminosa com a riqueza. Olha como a Bíblia é muito clara, diz assim, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, como é explícito. O pregador nem é bom falar nada aqui, senão ele atrapalha o que está escrito. Então o amor, a cobiça, o querer isso a qualquer preço, a primeira desgraça que acontece na vida do indivíduo, desviou-se da fé, perdeu o foco em Cristo, perdeu o foco em Deus. Então as piranhas da riqueza corrói esse indivíduo. E o indivíduo termina a vida tão pobre, que a única coisa que ele terminou com a vida dele foi com dinheiro. Mas não pôde levar nada para o lado de lá. Vocês entenderam isso? Então essa questão da imoralidade, do adultério, da prostituição, do prazer a qualquer preço e das riquezas ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, o indivíduo é atormentado por muitas dores. Essas são as piranhas desse rio. Bora para o jacaré, gente. Eu quero falar do jacaré agora. Eu quero falar de 2 jacarés da Bíblia, que eu sou admirador desses caras. Falamos do rio, falamos da vontade soberana de Deus, que são as margens e a necessidade de todos atravessarem. Falamos da vontade permissiva de Deus, o como atravessar. Deus permite que você tome as suas decisões nisso. E ainda vou falar do outro destino. Um destino é a vontade de Deus, o outro é o naufrágio, um afogamento, que ainda quero falar dele sobre essa noite. Mas agora eu quero falar do jacaré espertão. Na lagoa que, ou melhor, eu estou falando da musiquinha da minha marcha de carnaval. Mas em rio que tem piranha, vou falar o clássico aqui, né? Em rio que tem piranha, o jacaré nada de costa. Irmãos, encontrei 2 jacarezões assim, como é que fala, alligator? Em inglês, do you speak English? I don't speak English. O jacarezão chamado Davi, irmãos. Davi era o jacaré que nadava de costa. Quando Davi estava fugindo de Saul, tem uma passagem que eu acho lindo na reação de Davi. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia, e eu espero que agora eu não tenha apagado o texto aqui, para não passar essa vergonha, mas quem tem uma esposa como a pastora Sandra, jamais será envergonhado, né, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor pela esposa que Deus deu. Ela é craque na Bíblia. Isso aí está escrito em Provérbios capítulo 5, você tem decorado, que legal. Deixa eu fazer uma média aqui, depois você faz assim. Gente, olha 1 Samuel capítulo de número 21, olha que passagem interessante. Olha um jacarezão aqui, olha Davi dando uma de jacaré, nadando de costa em um rio lotado de piranhas. Levantou-se Davi naquele dia, fugiu diante de Saul, era o tempo que Davi estava fugindo de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi,
o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Ó Davi, irmãos, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, teve muito medo de Aquis, o rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingiam de doido, engravatava-se nos postigos das portas, e deixava correr saliva pela barba. Isso é ou não é o jacarezão nadando de costas? Fala a verdade, olha que o cara dando um jacaré. Eu falei, Davi se fingiu de doido, irmãos, fingiu de pancada, começou a deixar a baba descer pela barba, e começou a arranhar as paredes, e a piranha não mordeu ele não. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que esse homem está louco, por que me trouxeram a mim? Falta-me ainda doidos para que me trouxesse este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Olha aqui Davi, enfrentando uma dificuldade da sua vida, tomando uma atitude de sabedoria, de prudência, ainda que esquisita, né? Fingindo que ele não era. E o que eu gostei dessa passagem é que os profetas sempre davam umas alfinetadinhas em Davi, mas todo mundo achou legal o que Davi fez, porque ele se deu bem. Mas eu quero mostrar outro jacarezão para vocês, o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, olha que passagem interessante, irmãos. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 14. Olha Paulo aqui, passando pelo rio da vida, cheio de piranhas, mas tomando a atitude certa, passando de costa. Olha, nadando de costa. Atos capítulo 14, versículo 19 em diante. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando a multidão, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Vai vendo. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Gente, olha aqui a Paulo dando uma de jacarezão nadando de costa. O apóstolo Paulo era um homem muito interessante de ser estudado. Quando ele podia, ele evitava as pedradas. Mas quando não, o que aconteceu? Ele levou tanta pancada aqui que ele pareceu que ele era morto. Mas quando os discípulos o arrodearam a Paulo assim, ó, ele deu uma olhadinha, tem algum judeu aí querendo me matar. Quando ele viu que não tinha ninguém, levantou, meu irmão, bateu a poeira e ó, foi pregar o evangelho. Paulo foi esperto, se fingiu de morto ali por um certo tempo, senão a galera ia acabar de matá-lo. E ele pega e usa de prudência, usa de uma esperteza que não prejudicou ninguém. A esperteza de Davi não prejudicou ninguém, a esperteza de Paulo não prejudicou ninguém. E a espertazinha do pastor Arlindo lá na hora também não prejudicou ninguém, né? Gente, a ideia é exatamente essa. Como que você vai atravessar um rio num mundo jaz no maligno? Eu quero trazer algumas considerações para vocês aqui. Todos nós, olha para mim, todo ser humano, eu creio nisso sem nenhuma dificuldade, mas eu quero falar para você. Quero falar para você que está aqui. E quero agradecer muito vocês que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, em qualquer lugar do Brasil em que alguém vai ouvir essa mensagem, não necessariamente hoje, mas em qualquer tempo. Olha só, todos temos condições, gente, de atravessar o rio da vida, protegido por um casco duro, o nosso potencial dado por Deus, para que passemos pelo rio da vida e alcancemos o propósito de Deus da outra margem. Não tem um ser humano que não foi capaz, não recebeu de Deus o potencial, a sabedoria, a fé
para passar por esse rio da vida sem ser devorado pelas piranhas. E de tantos recursos bíblicos que existem, eu separei, amados, um texto que eu gosto muito, eu queria decorar esse texto, mas eu só sei alguns pedacinhos dele. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e vamos ver aqui, que Deus nos deu condição, e aí a gente tem que pegar esses recursos assim, para a gente atravessar o rio da vida. Olhe comigo por favor para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 14 em diante, olha. Eita Jesus. Olha só, gente. Exortando-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longânimos para com todos. Recursos de Deus para nós. Não engolir todas as coisas, não ficar admoestando, exortando as pessoas que precisam ser alertadas sobre o atravessar o rio errado. Mas continue olhando, olha. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não tem, irmãos, nós não podemos fazer seleção aqui. Nós não podemos, Deus nos capacitou para isso. Versículo de número 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Versículo de número 19: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Olha a prudência aqui, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstém-se de toda forma do mal, ou então algumas bíblias vai dizer, fugir de toda aparência do mal. Olha como que Deus nos capacitou, olha o versículo de número 23, gente, é muito de Deus isso. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? É demais, é demais. Isso aqui, olha, eu queria que você comesse isso todos os dias. Fale assim, puxa, Deus tem tudo isso para mim. Mas queridos, a última expressão, antes do versículo de número 24, fala dessa, que nós estamos passando pelo rio da vida, estamos chegando na outra margem, e a expectativa está ligada à vinda do Senhor Jesus. E o Deus que está te chamando, Ele vai te dar tudo, Ele o fará, Ele vai te dar tudo o que você precisa para você atravessar esse rio. Mas, lembra do outro destino? Infelizmente, em rio que tem piranha, tem jacaré não passando de costa, não usando a sabedoria, a prudência para atravessar o rio. E tem uma galera, gente, que não vai chegar na outra margem, vai se afogar, vai submergir. Eu quero mostrar para vocês a pior de todas as listas escrita na Bíblia que eu encontrei. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. A lista mais tétrica, a lista mais terrível, a lista mais explícita da palavra de Deus, daqueles que serão afogados, daqueles que não vão chegar, vão usar a vontade permissiva de Deus, não vão atravessar o rio da vida, vão se afogar antes. Olha que lista terrível. A Bíblia diz assim: mas aos covardes, aos traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria,
os que adoram ídolos e todos os amantes da mentira. O lugar destas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Não tem a outra margem. Se afogam no lago, se afogam no rio. Queridos, deixa eu falar bem rapidamente. A covardia aqui não tem nada a ver com os nossos medinhos de baratas ou de lagartixa. É a covardia de não encarar Jesus e ter a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É aquela covardia que eu estou sempre adiando ter uma vida de compromisso com Deus. Eu tenho medo de entrar num relacionamento com Cristo. Eu fico olhando para o quanto eu não presto, então eu acho que eu sou indigno. Mas o relacionamento com Cristo não está em você, está no sacrifício que Ele fez por você. Então não seja covarde, não seja medroso. Se renda a Jesus e deixa o resto com Ele. As outras coisas terríveis, a incredulidade, esses pecados nojentos que algumas Bíblias chama de os abomináveis. Essa lista aqui, gente, ela começa com covardes, porque depois ela dá sequência. O incrédulo que começa a acreditar, ele não é mais incrédulo, ele sai dessa lista. Deixa eu esperar alguém desligar lá para não... Desliga de longe aí. Amém. Olha, o incrédulo que deixa de ser incrédulo, ele sai da lista. Um abominável que deixa de ser abominável, ele sai da lista. Um assassino que se arrepende dos seus assassinatos, ele sai da lista. Um feiticeiro que deixa de ser feiticeiro, ele sai da lista. O idólatra que deixa de ser idólatra, ele sai da lista. O mentiroso que deixa de mentir, que não faz da mentira o seu estilo de vida, ele sai da lista. O problema é morrer assim. O problema é morrer com medo. O problema é morrer cometendo os pecados abomináveis. O problema é morrer sem se arrepender de tais pecados. Estas pessoas, infelizmente, eu não vou usar essa palavra não, que eu não vou conseguir falar. Se afogarão. Se afogarão no rio. Mas a quem eu estou me dirigindo nessa noite, irmãs? Eu espero que esta palavra entre tanto no teu coração, que você agora pare de rir do ditado, que é engraçadinho, e veja o que Jesus está nos ensinando com o texto. Você tem que atravessar esse rio, e Deus te deu o que você precisa para você chegar na vontade soberana dEle. Sabe o que é a vontade soberana dEle? Que você atravesse o rio, chega na outra margem e vá viver eternamente no céu com o Senhor. Amém? Então seja um jacaré esperto, nesse rio cheio de piranhas espirituais. Nade de costa. Vamos aplaudir ao Senhor por isso?